Aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma videoaula do meu canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre o recurso Hyperlink no Excel. O Hyperlink a gente pode considerar que é um ponto de partida, né? A partir desse ponto você consegue acessar algum tipo de conteúdo. Pode ser um arquivo, pode ser uma página web, pode ser uma imagem, um vídeo, uma outra planilha, uma apresentação do PowerPoint, você pode enviar um endereço de e-mail. Enfim, você pode criar vários tipos de destino para esse Hyperlink. Eu tenho aqui uma planilha de exemplo, onde tem aqui um menu, tem um exemplo 1, tem um exemplo 2, tem um contato e tem um produto. Essa planilha eu disponibilizo para download aqui abaixo do vídeo, junto com outros arquivos também que serão utilizados. Então tem uma descrição aqui, a planilha, no exemplo 1, eu tenho uma descrição do lado esquerdo, um link aqui do lado direito, então eu vou usar essa parte aqui para criar 5 tipos de exemplo aqui de Hyperlink. Essa primeira parte eu usaria a caixa de diálogo inserir Hyperlink. Você pode fazer Hyperlink de duas formas, usando a caixa de diálogo ou criando uma fórmula com a função Hyperlink. Então, nessa primeira parte aqui, usar essa caixa de diálogo aqui Hyperlink está na guia inserir. Aqui na guia inserir eu tenho um grupo links, tenho aqui o Hyperlink. Então eu vou clicar aqui na célula C3, é onde eu quero criar o link, né? Importante você selecionar onde quer que o link seja criado. Clicando então na guia inserir Hyperlink, a gente tem aqui a caixa de diálogo inserir Hyperlink. Tem 4 opções de vínculo aqui do lado esquerdo. Eu posso criar um Hyperlink com uma página da web ou um arquivo. Eu posso colocar nesse mesmo documento, criar um documento novo ou enviar um e-mail, né? Através desse recurso de endereço de e-mail. Começando aqui pelo primeiro vínculo de página da web ou arquivo existente, eu posso fazer o seguinte, duas coisas aqui, ou enviar para o endereço de e-mail ou selecionar um arquivo aqui. Vou fazer o primeiro exemplo selecionando um arquivo, esse arquivo teste. Ele está aqui, eu também disponibilizo ele para download, para você fazer esse exemplo depois. Então tem o arquivo teste. Quando eu clico em arquivo teste, no endereço ele já coloca aqui o teste. Eu tenho do lado direito mais duas opções. Eu tenho uma dica de tela e tenho um indicador. Dica de tela é um texto que eu posso digitar e ele vai aparecer toda vez que eu posicionar o mouse em cima da célula que tem um hiperlink. Então, por exemplo, eu vou clicar em dica de tela e vou digitar assim, acessar o arquivo teste. Você vai ver que depois que eu posicionar o mouse na célula, esse texto aqui vai aparecer. Então, eu clico em OK. E o indicador, eu estou aqui no arquivo teste. Eu posso clicar nesse indicador e enviar para um indicador específico daquele arquivo. Lá naquele arquivo eu só tenho uma planilha, então ele está aparecendo aqui só planilha 1. Eu poderia mandar para uma outra planilha, para uma outra célula específica ou para um nome definido. No artigo anterior que eu criei semana passada, eu falei sobre nomes definidos. Então você pode definir um nome para uma célula e aquilo ali vira um indicador aqui para o Hyperlink. Mas não vou deixar aqui só foi para a gente entender o que é um indicador, eu vou fechar aqui, vou deixar ele indo para o arquivo teste mesmo, simplesmente isso aqui, clico em OK. Foi criado um Hyperlink aqui, você vê que pela cor azul do texto, foi criado também uma linha ali num sublinhado, e toda vez que eu posiciono o mouse aparece uma mãozinha e o texto da dica de tela, acessar o arquivo teste. Quando eu clico nesse link, nesse Hyperlink, né? O que acontece? Ele abre para mim o arquivo teste de Hyperlink. Que esse arquivo, né, eu também disponibilizo aqui para download. Você vai fazer esse exemplo. Quando clicar, vai abrir esse arquivo aqui. Então, eu posso fazer isso para planilha de Excel, para arquivo de PowerPoint, por exemplo, abrir uma apresentação. Ou você pode ter um arquivo de Excel, uma base, e através daquele ali abrir orçamento 2015, orçamento 2016, janeiro, fevereiro, enfim. Você pode criar um arquivo base e através desse arquivo abrir vários outros. Com esse exemplo de abrir um arquivo. Vou fechar aqui, voltar aqui na planilha original que a gente estava, que é o Hyperlink. O segundo exemplo, eu vou acessar uma página da web. Está aqui o blog de Excel. Então, novamente, na guia inserir, Hyperlink. Agora, eu não vou usar um arquivo aqui, eu vou digitar o endereço. Então, lembrando que esse endereço tem que ter o http://, tem que ser um endereço completo. Então, eu vou digitar ele aqui. http://. Aqui já está aparecendo, porque eu já tinha feito essa configuração antes, então conforme você vai criando os sites, ele vai deixando disponível aqui. Eu posso simplesmente clicar no final aqui que ele já está.
No caso, como eu fazia aí para você, para colocar um endereço de internet, digita ele todo. Aqui ele já foi autocompletando que eu já tinha feito antes. Então está aqui, endereço de internet, clico em OK. Também foi criado o hiperlink. Uma outra observação é que o hiperlink é na cor azul antes de eu clicar. Depois que eu clico, ele muda de cor. Essa configuração também pode ser alterada depois nos estilos, né? Você pode configurar a cor, enfim, como é que é o estilo de um hiperlink. Então aqui eu vou clicar em blog de Excel. Repara que dessa vez aqui eu não criei uma dica de tela. Então o que ele mostra ali é um endereço e uma informação. Clique uma vez para prosseguir. Clique em mantenha pressionado para selecionar essa célula. Então quando você não define uma dica de tela, ele mostra esse texto, que é um texto padrão, né? Então, clicando em blog de Excel, a gente vai ver que ele vai acessar o meu blog sobre Excel, que foi o endereço que eu configurei, adrianopatara.com.br. Então, consigo criar um link dentro de uma célula para qualquer página da internet. Fechando aqui, voltando ao nosso arquivo, tem um terceiro exemplo, que é navegar no arquivo. Então, eu quero clicar numa célula e navegar aqui dentro desse arquivo mesmo, ir para uma planilha, ir para uma célula específica. Eu consigo também fazer isso através do hiperlink. Então, novamente no hiperlink, eu vou escolher colocar neste documento, a segunda opção aqui do vincular a. Colocar neste documento, eu consigo ir para uma planilha que já está aqui, ó. Todas as planilhas que constam aqui no arquivo aparecem aqui. Então, posso ir para o exemplo 1, exemplo 2, contatos ou produtos. Repara que esse exemplo 1, ele tem um apóstrofo aqui, ó, diferente do exemplo 2. Isso vai ser importante quando eu falar sobre as fórmulas. Mas a ideia aqui é porque o exemplo 1 ele tem espaço. Então, exemplo espaço 1, ele vem com apóstrofo. Enquanto o exemplo 2 não tem, porque é um texto direto. O que eu quero fazer aqui? Aqui ele está dizendo, navegar no arquivo planilha contatos. Então, eu quero ir para a planilha contatos. Eu consigo definir até uma célula específica. Eu quero ir para a célula 10, eu quero ir para a célula B5. Vou colocar aqui como B6, que é onde tem o primeiro nome da lista de contatos. Então, planilha contatos, célula B6, clico em OK. Foi criado aqui também o link. Quando eu clicar aqui e posicionar o mouse, lembrando sempre que quando eu não definir a dica de tela, ele aparece o caminho, o texto padrão. Clico aqui, fui para a planilha contatos, célula B6. Então, repara que eu consigo também navegar dentro de um arquivo usando o hiperlink. Voltando no exemplo 1, a gente vem aqui para um quarto exemplo, que é criar um novo arquivo. Eu consigo criar uma nova planilha usando também esse recurso. Então, hiperlink. Eu vou usar a terceira opção aqui, criar um novo documento. Aqui eu consigo definir o nome e aqui ele vem com o caminho padrão. Por exemplo, aqui essa pasta no desktop. Se eu quiser alterar o caminho, eu clico aqui no alterar, escolho um caminho diferente e dou o nome do arquivo aqui. Mas eu não vou alterar não, eu vou deixar aqui como o caminho que ele deixou aqui, como onde está salvo essa parte de trabalho que eu estou usando. Então, desktop, em nome do novo documento, eu vou colocar como aula de hiperlink. Opa. Aula de hiperlink. Aqui está o caminho. Aqui eu tenho duas opções. Quando eu quero editar, eu posso editar o novo documento depois ou editar o novo documento agora. Se eu deixar marcado editar o novo documento agora, quando eu clicar em OK, ele já abre o documento. Eu não vou conseguir fazer o clique aqui, né, do hiperlink. Então, eu vou deixar ele clicar aqui em novo documento depois, só para a gente ver o clicar aqui para ver a função do hiperlink. Então, clico em OK. Ele criou aqui o hiperlink. Eu vou clicar nesse arquivo novo e você vai ver que vai ser criado um arquivo novo com o nome de aula de hiperlink. Esse arquivo ele está salvo na mesma pasta desse arquivo que eu estou usando. Ó, eu vou fechar aqui e vou vir aqui na área de trabalho, vou minimizar. Você vai ver que aqui nessa pasta hiperlink eu estou usando esse arquivo aqui. Eu abri o teste e esse aula de hiperlink foi criado através do criar o arquivo novo. Voltando aqui no Excel, eu vou fazer um último exemplo que é um endereço de e-mail. Então eu consigo enviar, abrir na verdade, né? Eu consigo enviar o e-mail, mas não enviar o e-mail pelo Excel. É abrir um programa de envio de e-mail através desse recurso do hiperlink. Clicando novamente no hiperlink, eu tenho uma última opção que é o endereço de e-mail.
Então aqui eu consigo definir o endereço de e-mail. Aqui também, como eu já tinha feito antes, ele deixa aqui os endereços que foram usados recentemente. Então eu posso só clicar aqui que ele já insere. Detalhe importante é que aqui eu tenho um endereço de e-mail, que é o adriano@aptreinamentos.com.br, mas tem um comando aqui na frente. Esse comando que é o importante, ele vai fazer com que você consiga usar esse recurso de enviar e-mail. É o Mailto, né? Tá aqui o Mailto, 2 pontos. E em seguida que vem o endereço de e-mail. Então tem que ter esse comando aqui na frente para funcionar. Estando aqui certinho, eu tenho um assunto, né? Tá aqui Excel, você pode colocar um outro assunto. Clico em OK. Eu tenho aqui o hiperlink agora definido por um endereço de e-mail. Quando eu clicar nesse enviar e-mail, ele vai abrir aqui um programa de e-mail padrão. Pode ser um programa de e-mail do Windows, pode ser o Outlook. Enfim, depende do qual é o programa de e-mail padrão da sua máquina. No meu caso aqui é um programa de e-mail do Windows. Aqui eu não vou configurar, não vou iniciar, é só para ver o exemplo de que eu consigo iniciar um programa de envio de e-mail através do hiperlink. Fechando aqui, eu volto no Excel. Então foram 5 tipos de exemplo. Eu consigo acessar um arquivo, consigo acessar uma página da web, consigo acessar uma planilha aqui dentro desse arquivo que eu estou usando, consigo criar um arquivo novo, consigo enviar um e-mail. Esse hiperlink foi feito numa célula. Eu consigo também criar um hiperlink no elemento gráfico. Então uma coisa aí que é bem legal de fazer é criar um menu com alguns botões para você conseguir navegar dentro do arquivo. Eu já tenho uma planilha aqui menu, onde eu vou criar botões que eu consiga acessar essas planilhas sem precisar clicar aqui na parte inferior. Como é que eu faço isso? Vou clicar aqui no menu. Eu vou criar uma forma. Tá? Eu vou criar pode ser um elemento gráfico, uma forma, uma imagem, um smart art. Enfim, vou fazer com uma forma. A forma também está na guia inserir. Na guia inserir que eu usei o hiperlink. Eu tenho aqui na mesma guia inserir umas ilustrações aqui. Eu tenho formas. Clicando aqui na setinha do lado de formas, eu vou exibir uma série de formas separadas em categorias. Tem linhas, tem retângulos, tem formas básicas. Eu vou criar um retângulo. Está aqui, ó. Posiciono o mouse, ele mostra o nome. Eu dou um clique. Você vai ver que o cursor ele se transforma numa forma de cruz. Então, quando ele está com essa cruz aqui, é para eu desenhar alguma coisa. No caso, eu vou desenhar um retângulo. Então, é só clicar, segurar e arrastar que você desenha um retângulo. Com esse retângulo selecionado, você pode mover ele aqui, pode aumentar, diminuir, puxando nas alças. E com ele selecionado, aqui fica habilitada as ferramentas de desenho, como a guia formatar. Essa guia formatar tem uma série de configurações para fazer. Para a gente não perder muito tempo, eu vou escolher aqui um estilo de forma, um estilo já pronto. E aí você tem aqui uma série de estilos legal que você pode movimentar aqui sem precisar clicar. Ele já te mostra como é que vai ficar a configuração, né? Eu vou escolher esse daqui, esse contorno claro 1, preenchimento colorido verde oliva, ênfase 3. Ele tem um preenchimento verde, um contorno branco, eu vou escolher esse aqui. Com a forma selecionada, eu consigo digitar alguma coisa aqui. Então, eu quero fazer um hiperlink para quando eu clicar, acessar essa planilha aqui, exemplo 1. Então, eu vou digitar planilha, exemplo 01. Seleciono esse texto que eu acabei de digitar e vou usar a guia página inicial para fazer umas formatações. Então, eu consigo aqui mudar tipo de fonte. Ó. Vou botar aqui essa fonte Algéria. Né? Consigo mudar o tamanho aqui. Consigo centralizar aqui, horizontal, vertical. Então, ó, consigo mudar a cor. Tá? Vou deixar um texto branco aqui mesmo. Vou clicar fora aqui só para a gente ver o resultado. Então, tem aqui uma planilha, exemplo 1, formatada, um botão, né, uma forma de um retângulo com o texto. Agora, eu quero inserir o hiperlink nesse botão. Posso fazer pelo inserir hiperlink, como eu tinha feito antes. Também funciona com o botão direito do mouse. Se eu clicar com o botão direito, ele aparece aqui a opção de hiperlink. Só tenha cuidado aqui, é legal estar selecionado o botão, não estar na edição do texto. Então, se você está na edição do texto, clica fora e clica na borda aqui da forma, que aí eu tenho a forma selecionada. Clico com o botão direito na forma e escolho hiperlink. Ele vai abrir aquela mesma caixa. Eu quero fazer o quê? Eu quero clicar nesse botão e ele vir para essa planilha exemplo 1. Então, eu clico aqui em colocar neste documento e clico no exemplo 1. Eu quero ir para lá. Vou definir uma dica de tela aqui. Dizendo aqui, ó,
ir para planilha exemplo 01. Clico em OK e clico em OK novamente. Quando eu posiciono o mouse, ele vai mostrar aqui, ir para a planilha exemplo 1 com a mãozinha. Quando eu clico, ele foi para a planilha exemplo 1. Voltando aqui no menu, o que eu vou fazer? Eu quero fazer mais 3 botões nesse daqui. Para a gente agilizar o processo, eu consigo copiar o botão e mudar o hiperlink. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu tenho que selecionar o botão. Como é que eu seleciono o botão se quando eu clico aqui ele faz o hiperlink, ele executa o hiperlink? Segura a tecla Ctrl. Quando você segura a tecla Ctrl e clica no botão, ele não faz o hiperlink, ele seleciona o botão. Eu consigo copiar isso aqui. Então, eu vou dar aqui um Ctrl C para copiar. Clico numa área vazia da planilha, Ctrl V para colar. Então, colei exatamente igual ao anterior. Vou clicar aqui para editar. Ó. Vou apagar esse 1, vou colocar o exemplo 2, que é a próxima planilha. Clico aqui na borda, botão direito, hiperlink. Como eu já tenho aqui um hiperlink criado, eu vou editar o hiperlink, né? Quando você já tem um, ele aparece o editar hiperlink. E eu vou escolher exemplo 2. Clico em OK. Como eu já copiei esse botão anteriormente, não preciso copiar de novo. Vou clicar numa célula vazia, Ctrl V para colar. Então, eu já tenho esse botão na memória. Vou posicionar ele aqui na parte de baixo. Vou editar esse texto aqui agora. Agora eu quero ir para a planilha Contatos. Então, eu apago esse texto aqui e digito Contatos. Mesmo esquema, clico aqui na borda, botão direito, editar hiperlink, escolho a planilha Contatos. Clico em OK. Clico fora novamente, Ctrl V para colar, colei o quarto e último botão para fazer o link das planilhas, posiciono ele aqui, seleciono e coloco aqui Produtos. Clico o botão direito aqui na borda, editar hiperlink e planilha Produtos. Clique em OK. Para a gente dar uma cara aqui mais realmente de menu, eu vou fazer um último retângulo aqui, só para colocar um título aqui em cima. Então, aqui no Inserir, eu vou novamente em Formas, Retângulo, clico, seguro e arrasto. Vou usar aqui em Formatar, Estilo de Forma, o mesmo estilo que eu criei para os botões anteriores. E vou digitar aqui Menu. Vou selecionar esse texto aqui que foi digitado, vou na página inicial formatar com a fonte Algerian. Vou aumentar aqui um pouco o tamanho, centralizar aqui e aqui. Vou pegar esse menu e vou colocar aqui em cima, ó. Mais ou menos aqui, aumentar a largura dele, deixar ele aqui. E vou tirar aqui essas linhas de grade aqui do Excel. Exibir, desmarco linha de grade. E eu já tenho mais uma cara aqui de menu mesmo, né? Para testar os botões, eu vou clicar, ó, planilha 1. Ele veio para planilha 1, por exemplo, exemplo 01. Volto no menu, planilha exemplo 2, tá certinho. Volto no menu, contatos, ele veio planilha contatos. Volto no menu, produtos, ele veio planilha produtos. Agora, repare que eu tenho que ficar clicando no menu para poder testar. Então, seria legal se eu tivesse um botão para voltar para o menu. Então, a gente vai fazer isso aqui também. Eu vou aqui no exemplo 1 e vou criar uma outra forma. Vou aqui no Inserir Formas. Vamos fazer aqui uma seta para a esquerda. Então, clico, cursor aqui em formato de cruz, assim como foi feito para o retângulo. Clico, seguro e arrasto e faço uma forma aqui, voltando aqui na seta para a esquerda. Vou usar aqui o mesmo formato para ficar padrão. Vou digitar aqui, voltar para o menu. Eu vou selecionar esse daqui. Não vou fazer alteração de fonte, tamanho não, só vou alinhar ele aqui no meio. Pronto. E aí vou fazer o hiperlink voltando para o menu. Clico na borda, botão direito, hiperlink. Eu quero acessar a planilha menu. Clico em OK. Clico fora e clico para testar, em cima da seta. Voltei para o menu. Agora, essa mesma seta tem que estar nas outras planilhas. Como é que a gente faz? Lembra do clicar com Ctrl para selecionar. Então, clico com Ctrl, selecionei, ó, consigo mover, aumentar, diminuir, fazer algumas alterações. Ctrl C para copiar. Aí eu vou clicar na planilha exemplo 2, Ctrl V,
ele cola aqui nesse cantinho, a gente pode puxar ele para cá. Novamente aqui, contatos, Ctrl V. Deixar ele aqui. E produtos, Ctrl V. E agora eu vou clicar para testar. Ó. Clico na seta, ele veio para cá. Clico no exemplo 2, ele veio. Então você consegue ir navegando na planilha. Isso é muito usado para quando você tem muitas planilhas aqui na parte inferior. Até algumas ficam ocultas, você não consegue ver todas elas aqui. Você pode criar esse menu com hiperlink para ir navegando entre as planilhas. Bom, eu consigo também ocultar isso aqui. Já que eu estou usando os botões, eu não preciso que isso aqui apareça. Vou clicar aqui na guia Arquivo Opções. Eu tenho aqui do lado esquerdo as categorias. Vou clicar em Avançado. Descer aqui um pouco a barra de rolagem. Eu tenho aqui opções de exibição dessa pasta de trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou desmarcar essa caixa de seleção aqui, ó, mostrar guia de planilha. Desmarco, clique em OK. Você vai ver que agora a guia de planilha aqui não aparece. Mas não tem problema porque eu consigo navegar no arquivo usando os botões. Bom, essa foi a parte sobre usar hiperlink usando a caixa de diálogo e inserir hiperlink. A gente tem aqui mais duas planilhas, que é a planilha Contatos e a planilha Produtos, onde eu vou usar, inclusive a planilha Exemplo 2 também, né? Exemplo 2 são 3 planilhas que eu vou usar para fazer fórmulas. Para não ficar um vídeo muito grande, a gente já está aqui com um tempo considerável, para também não misturar as coisas, a gente deixou aqui como essa primeira parte, inserir o hiperlink através da caixa de diálogo. Eu vou deixar essa parte da fórmula para a segunda parte. Então, na segunda parte, aqui no canal toda quarta-feira sai um vídeo novo. Então, essa parte não vou deixar para outra semana não. Sexta-feira já vai ser a segunda parte, onde eu falo das fórmulas. Então, como é que eu consigo acessar uma planilha, como é que eu consigo acessar um outro arquivo usando uma função hiperlink, como é que eu faço hiperlinks personalizados. Por exemplo, aqui em Contatos, eu vou colocar o nome de uma pessoa e vou clicar no link, ele vai acessar a célula de acordo com o nome que eu digitar aqui. Eu posso fazer também um hiperlink para buscar um arquivo. Por exemplo, aqui eu tenho uma lista de produtos. Eu vou colocar um link para a imagem. Então, quando eu clicar nesse link, ele abre a imagem referente ao produto que está aqui. Então, se eu clicar aqui no link, vai abrir o produto guitarra. Se eu clicar no link daqui, abre o produto violão. Então, a gente consegue fazer isso, um hiperlink personalizado com a função hiperlink. Vamos deixar isso para a parte 2. Então, fica ligado aí no canal, se inscreve aí no canal para você receber a notificação. Sexta-feira tem a segunda parte. Se você gostou desse vídeo, clica aí no curtir, compartilha com seus amigos para que eles fiquem sabendo desse conteúdo. E essa aula fica por aqui. Um abraço e até a parte 2, que é o próximo vídeo, sexta-feira.